Bom dia a todos. Meu nome é Aniele e nós vamos apresentar esse artigo, The Functional Brain Anatomy. É um artigo mais ilustrativo sobre a correlação entre a anatomia e algumas funções cerebrais, principalmente as funções motoras, sensoriais e de linguagem, e uma pincelada na função visual. E sua correlação com as imagens de ressonância magnética. A correlação entre neuroanatomia e função cerebral é muito útil na prática radiológica geral, pois melhora a capacidade do radiologista em ler os exames cerebrais de rotina, além de contribuir para o bom planejamento cirúrgico. Então, esse artigo revisa os fundamentos da anatomia cerebral, discutindo áreas funcionais do cérebro, focando nas regiões envolvidas no movimento, linguagem e visão, que são de maior interesse nos estudos pré-cirúrgicos, principalmente de ressecção de tumores cerebrais. Iniciando com o córtex sensório-motor primário. O que seria a parte do córtex que fica responsável pela ação motora e sensória primária. O giro pré e pós-central que nós conhecemos. Os córtices motores e sensoriais primários ocupam, como nós conhecemos, 2 giros paralelos. O giro pré-central e o giro pós-central, que são separados pelo sulco central. Esse sulco central, ele vai se estender, como vocês podem ver por essa ilustração, se estendendo pela linha verde. Esse sulco central vai se estender superiormente em direção à superfície interhemisférica medial do cérebro e inferiormente em direção à fissura de Sylvia. Na extremidade superior do sulco central, o giro pré-central e pós-central se fundem na extremidade superior para formar o lobo paracentral. Já na extremidade inferior do sulco central, o giro pré e pós-central também se fundem para formar o giro subcentral. E aí existem as outras delimitações. Aí existe o sulco central, aí o que delimita a parte superior do giro pré-central seria o sulco pré-central, o que delimita a parte posterior do sulco pós-central seria o sulco pós-central, e a extensão desses sulcos. Continuando, cada parte do corpo tem uma localização específica nesse córtex, tanto no giro pré-central quanto no pós-central. Da área motora e sensitiva tem uma região do corpo específica dentro desse giro, e é como se fosse um mapa do corpo humano, que a gente chama de homúnculo. Esse homúnculo, ele não é proporcional, ele é distorcido, tem áreas que têm maior dimensão e maior discriminação, ou seja, são mais detalhadas e tem mais área de função dentro do giro, como é o caso da área facial, e tem áreas que têm menor proporção desse homúnculo, e, portanto, ele vai ser desproporcional dentro desse giro, e vai ter áreas que são mais mediais e mais superiores e inferiores.
Os segmentos mais inferiores e laterais, por exemplo, representam os lábios e o rosto. A área motora da mão é uma área que deve ser chamada a atenção, porque é uma área que é uma referência anatômica importante para a localização do córtex motor primário. Está localizada na parte mais posterior de uma área com formação de ômega, de cabeça para baixo no giro pré-central, conhecida como ômega invertido, que é representada aqui nesta imagem. O córtex motor primário. Bem, quanto ao córtex motor primário, ele inicia o movimento voluntário através do trato córtico-espinhal, que recebe contribuições do córtex pré-motor, do córtex suplementar e do córtex somatosensorial, ou seja, o giro pré-central não funciona sozinho na área motora. Uma grande porcentagem das fibras do trato córtico-espinhal se cruzam na decussação piramidal e assim conectam-se aos neurônios motores da medula espinhal contralateral ao desencadear o movimento. O córtex motor também se conecta ao cerebelo e ao tronco encefálico. O córtex somatosensorial primário. Entradas de toque fino, já entramos agora na área mais sensorial. Na área sensorial, você começa dessa vez, com o trato que vai levar as informações para o córtex. Como é que acontece? As entradas de toque fino e propriocepção alcançam essas áreas corticais através da coluna dorsal, e informações sobre dor, temperatura e toque alcançam as áreas corticais através de tratos espinotalâmicos, lateral e ventral. As primeiras áreas de ativação após estímulos táteis e nociceptivos estão localizadas no giro pós-central. Os impulsos, no caso nociceptivos, ativam a única área do córtex somatosensorial, que são imediatamente redirecionadas ao córtex primário e para estruturas límbicas do lobo temporal. Então, vem do trato e alcança essas áreas do giro pós-central, mas as nociceptivas relacionadas à dor também atingem outras áreas, como as áreas límbicas e do lobo temporal. Aqui é um exemplo de uma ressonância em que você vai ver o estímulo sensorial, você vai ver o resultado da ativação na ressonância de um estímulo sensorial da mão do paciente e as áreas ativadas com esse estímulo tátil. A área motora do pé. Danos iatrogênicos na área motora do pé e paresia resultante da perna podem deixar o paciente preso em cadeira de rodas ou cama. Danos iatrogênicos na área motora do pé e paresia resultante da perna podem deixar o paciente preso a uma cadeira de rodas ou à cama. Essas condições podem ser mais debilitantes do que a paresia da mão ou do braço não dominante. O homúnculo motor do pé está localizado na alta convexidade frontoparietal do cérebro, no aspecto mais medial do giro pré-central, diretamente adjacente à figura interhemisférica.
Como essa área geralmente está localizada no seio sagital superior, é muito difícil de abordar no intraoperatório e confirmar a área exata da ativação motora do pé por estimulação cortical direta necessária. Mas uma presença do tumor pode dificultar a localização. Foi o que aconteceu nesse paciente. Foi visualizado na ressonância uma área próxima à área motora do pé, um tumor, e foi assim, por suspeita, feito a estimulação da região da área motora do pé e viu que era realmente próxima à área do tumor, pelas regiões regiões aqui estimuladas na figura em B. Área facial motora. A versão clássica do homúnculo motor posiciona a área facial motora no nível mais lateral do giro pré-central. É uma região conhecida como giro pré-central ventral inferior. Os movimentos da língua e dos lábios estão frequentemente envolvidos nos movimentos faciais, como linguagem falada, mastigação, deglutição, e podem estar comprometidos em pacientes com lesões da junção frontotemporal. O mapeamento pré-operatório da língua com imagens de ressonância é de particular interesse em pacientes com apraxia da fala e dificuldade de encontrar palavras. Então, já entrando numa seção que é entre a área facial e a área da linguagem, nós temos a área facial motora, que é a área motora direcionada com a língua, que é essencial para a linguagem. Essa área facial motora, ela fica lateral ao giro pré-central e ela fica representada por junto a essa área AMS, que são essas duas áreas AMS e pré-AMS. A área AMS, facial motora, é essa área que fica próxima à área motora do pé, que seria essa área primeira azul, e mais tarde a gente vai ver que ainda existe uma outra área que fica à frente dessa área facial motora, AMS, que é a área pré-AMS, que vai ter uma função também de linguagem. Certo. Aí, entrando de verdade sobre a área motora suplementar. A área motora suplementar é uma área localizada na face posterior do giro, do giro frontal, do giro frontal superior. No entanto... Alterações parenquimatosas pulmonares difusas com cavitação a posterior à esquerda. Exibindo formação nodular em seu interior. Os achados em conjunto devem representar processo inflamatório infeccioso granulomatoso específico com cavitação e aspergiloma associado. Colega André, microfone ligado. Na descrição eu descrevi em cima, mas aqui eu botei assim, tá bom, né? Alguém sabe como é que pode mutar todos os microfones? Alguém pode me ajudar?
Enfim, vou continuar a aula. Continue. Bem, a área motora suplementar vai ter limites anatômicos vagos, tornando a localização pré-operatória com imagens de ressonância magnética essenciais. Mesmo com essas imagens, a identificação precisa pode ser um desafio na área motora suplementar. Ela é dividida, como eu já tinha dito, na área motora suplementar propriamente dita e na área motora suplementar, na área pré-motora suplementar, que seria uma área motora suplementar mais associada à linguagem. E ela está diretamente anterior, anatomicamente, à área motor suplementar. No entanto, a gente tem que ter em mente de que elas não são áreas que trabalham separadas, não é porque uma está anterior à outra que elas trabalham completamente separadas. Na verdade, elas são uma área em contínuo, que trabalham em conexão contínua. Essa separação anatômica é mais para uma discriminação para ajudar na função mais educativa mesmo. Essa área motor suplementar, ela vai fornecer várias saídas para o córtex motor primário, gânglio da base, tálamo, subtálamo e tronco cerebral, para a área motora suplementar contralateral, para córtex, neurônios motores cervicais, contralateral também, e compõe 1/3 do trato córtico-espinhal. E no que é que ela está envolvida? No que é que ela faz? Ela está envolvida no planejamento, na coordenação e na lateralidade do início do movimento, particularmente em que movimentos? Das mãos e das sequências de ação que envolvem ambos os lados do corpo. A ressecção unilateral dessa área motora suplementar, ou então alguma interferência por algum tumor pode causar a síndrome da AMS, que é caracterizada por acinesia global contralateral, com normoflexia ou hiporreflexia, em um tônus normal, com preservação da força muscular das extremidades. O mutismo também está associado à síndrome da AMS, já que a área pré-AMS é da linguagem. Uma característica notável é que esses sintomas podem ser temporários. Quanto à linguagem propriamente dita, a ressonância também tem um papel fundamental na decisão do neurocirurgião para realizar uma biópsia, uma ressecção com craniotomia, quanto à área da linguagem, levando em conta que você pode, com a ressonância agora, saber qual é o lado do domínio da linguagem hemisférica, se é o lado esquerdo, se é o lado direito, ou se há uma codominância da linguagem, e a localização espacial das áreas da linguagem, bem como a relação com tumores cerebrais adjacentes. Como a maioria da população é destra, supõe-se, e realmente acontece, que a maioria das áreas da linguagem, a dominância vai ser no hemisfério esquerdo. Existe um cálculo que você faz quando você utiliza a ressonância funcional para você calcular qual é a dominância da linguagem. Eu não trouxe o cálculo para não complicar muito a aula, mas se vocês quiserem depois ver o artigo, eu mando, é bem interessante.
As áreas agora voltadas para a linguagem. A primeira, todo mundo conhece, é a de Broca. As áreas frontais da linguagem da fala estão centradas no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo. Os ramos horizontais anterior e ascendente anterior da fissura silviana estende-se acima do giro frontal inferior triangular, subdividindo parcialmente em 3 porções. A pars orbitalis, que confina os giros orbitais do lobo frontal, a triangulares no centro e a operculares, que forma a porção anterior do opérculo frontal. Juntas, as 3 partes desse giro frontal inferior fazem uma imagem que parece um M oblíquo. A linguagem está localizada principalmente na pars triangular e na opercular. Como aqui, que está apontado nas imagens em A e C, e também no corte transversal de B e D, sendo que em C e em D foi feito um estímulo para ocorrer para acender a área de Broca. Lesões nessa área produzem uma afasia expressiva, muitas vezes chamada de afasia de Broca. Mais comumente, os pacientes com afasia de Broca apresentam bom desempenho nas medidas de compreensão da fala, mas exibem uma fala agramática ou telegráfica, como frases simplificadas. A fala receptiva, a área da linguagem temporal, a área de Wernicke. As áreas temporais dominantes da fala estão localizadas principalmente no giro temporal superior, posterior do hemisfério esquerdo. Lesões nessa área produzem afasias fluentes, nas quais o paciente fala com inflexão, com frequência e cadências normais, mas o significado é prejudicado. Em ordem menor de complexidade, também afasias fluentes podem ser causadas por alteração no reconhecimento auditivo fonológico, agnosia verbal auditiva, memória verbal, capacidade léxico-semântica. Lesões nessa área também podem resultar em dificuldade em encontrar palavras e dificuldade de nomear de confrontação, ou seja, dificuldade de nomear figuras. Aqui, em A e B, seriam figuras em que eles localizam em coordenadas a área de Wernicke. E em C, seria a ativação das áreas de Wernicke apontada na seta, próximo à área de um tumor. Áreas secundárias da linguagem. Além dos centros principais, tem outras áreas suplementares. A primeira seria a área pré-AMS, que é a área AMS da linguagem. Estudos indicam que as funções relacionadas à linguagem estão relacionadas principalmente no lado esquerdo. A ativação da pré-AMS foi demonstrada durante a geração de palavras. Então, ela está relacionada à geração de palavras, tarefas de memória de trabalho, especialmente ao iniciar ou sequenciar movimentos motores para fala. Também há evidência de que a AMS está envolvida na modulação e expressão, iniciação da fala, manutenção da fluência e do volume da fala e compreensão auditiva. Aqui na figura, nós temos um paciente com um tumor, e aqui ele tem a ativação da área pré-AMS, próxima a esse tumor, em vários graus. Também existe o giro frontal médio posterior, ou área de Eschner,
está localizado na extensão do giro frontal médio, imediatamente anterior aos campos oculares frontais. Essa região, o córtex pré-frontal dorsolateral, é fundamental em processos cognitivos, como memória de trabalho e habilidade executiva, que também são recrutados durante o uso da linguagem. Está envolvida na transformação de representações fonológicas de palavras em comandos motores para a produção de suas formas escritas. Então, em resumo, está relacionado com a linguagem escrita. Então, em A seria uma visualização da visualização de um tumor, e essa relação em B do tumor com o giro frontal inferior e com essa área de... essa área frontal média posterior da área de Eichner. Também existe o córtex auditivo para ajudar, que é o giro de Eich. As áreas funcionais auditivas estão localizadas, grosso modo, na superfície posterior, superficial, e também superior do lobo temporal. O córtex auditivo primário está centrado no aspecto médio do plano temporal superior, mais precisamente nos giros temporais transversais, o giro de Eich. O córtex auditivo primário é ativado bilateralmente, simetricamente, com a apresentação auditiva durante as tarefas de linguagem, especialmente durante a nomeação responsiva auditiva, dando as projeções do córtex auditivo secundário à fissura de Sylvian posterior resultam em surdez. Então, aqui nós temos nessas imagens em sequência o aparecimento de um tumor na área frontal significativa e sua relação aqui nas setas, principalmente com a ativação desse giro com esse córtex auditivo. Áreas secundárias da linguagem. Ainda tem a área do hemisfério direito, desculpa. Foi demonstrado que o processamento do conteúdo emocional da linguagem, informação prosódica associada à fala dependente principalmente de mecanismos do hemisfério direito. O hemisfério direito também tem a função importante de linguagem em metáforas, trocadilhos, significados em várias camadas, na música e no canto. Sistema visual. A visão é uma capacidade de interferir em atributos tridimensionais complexos de objetos a partir de uma análise e aferências visuais relativamente simples, com luminância, contraste espectral, orientação, movimento e disparidade binocular. De uma perspectiva clínica, o estudo da ressonância magnética funcional de áreas visuais fornece mapas retinotópicos do córtex visual que prevêem deficiências potencialmente iatrogênicas se houver uma cirurgia invasiva nessas áreas, ou tratamento por radiação de tumores cerebrais próximos, malformações arteriovenosas ou focos epilépticos. Esses mapas, então, são importantes e são localizados principalmente em lobos occipital e parietal. Um resumo: a informação da retina vai para o núcleo geniculado lateral,
e daí para o córtex visual, seguindo uma organização retinotópica conhecida. Essa organização vai por arranjos espaciais dos pontos do campo visual, que ficam de cabeça para baixo devido às propriedades ópticas da córnea e do cristalino. A imagem vai de cabeça para baixo. Essa organização retinotópica é preservada em estágios subsequentes no processamento neural dentro do sistema visual, que produz um mapa neuroanatômico no campo visual em cada nível. Então, você tem porções inferiores do campo visual que atingem principalmente o córtex visual primário através das radiações ópticas, localizadas acima do sulco calcarino, e informações superiores do campo visual, a porção inferior do córtex visual primário, sob o sulco calcarino. O sistema visual. O campo visual da fóvea e o campo visual periférico. O campo visual consiste em uma porção binocular que é vista simultaneamente em ambos os olhos. Nos cantos não há tanta distorção e suporta a visão estroboscópica em duas porções monoculares na periferia lateral do campo, que são vistos a cada olho individual. O que ocorre é que quando se aproxima do centro, você tem uma distorção desse mapa, porque aí você vai encontrar com a visão dos dois olhos. Quando fica cada vez mais próximo dos dois olhares, que são representados pelas áreas corticais maiores de V1, seria uma área específica, o que reflete a importância crítica da visão foveal. Eles são os neurônios com os menores campos receptivos de todas as áreas visuais. Existem fluxos para essas informações, e esses fluxos eles foram vistos e provados através de modelos hipotéticos computacionais. Então, eles provaram através de computador que esse fluxo do campo visual vinha por dois caminhos, um ventral e um dorsal. E é basicamente isso. Um artigo muito bom, hein, Aninha? Muito bom. Revisada boa de anatomia funcional, localização, né? A sua aula, como sempre, maravilhosa. Muito bom, gente. Isso aí vai ajudar vocês a localizar melhor, né? As lesões. E sempre procurar revisar essa aula da Aniele, quando a gente estiver fazendo avaliação do tumor da área motora, para a gente entender melhor. Tá bom? Parabéns, Aniele, pela apresentação, foi muito boa. Gostei demais, adorei esse artigo. Vamos em frente, semana que vem a gente tem mais. Bom resto do dia para vocês. Depois você me manda a gravação, Aniele, tá? Obrigado, hein? Até mais, pessoal. Nada. Bom dia. Obrigado pela presença aí do pessoal do Paraná.